Mano, você acredita que o maior vilão de Naruto na real era um Zé Ninguém? O bagulho manipulou a história ninja por 1000 anos e ninguém nem desconfiou. Já chega no like e se inscreve, que agora eu te conto o plano cabuloso do Zetsu Negro. No começo da fita, a gente achava que o Zetsu era só um ninja esquisitão, meio sequelado, que parecia uma babosa de 2 cores. Daí a gente descobre que o maluco se dividia em 2. O Zetsu branco, que era tipo um clone feito com as células do Hashirama, e o Zetsu negro, que no começo a gente pensou que era uma criação do Madara. O trampo deles era ajudar o Madara a se reviver e ficar de olho no Obito. Só que no final da treta toda, o Zetsu negro simplesmente atravessa a mão no peito do Madara, o próprio chefe. Foi aí que a casa caiu e a gente descobriu a real. O Zetsu negro era filho da Kaguya e tinha orquestrado toda a história ninja por mais de 1000 anos. E eu digo filho, entre aspas, na moral, porque o Hagoromo e o Hamura nasceram de verdade da Kaguya. Já o Zetsu negro foi só uma gosma preta que ela cuspiu da manga na hora do desespero, quando estava sendo selada. Por causa disso, ele não tinha poder nenhum, tá ligado? Qualquer ninja meia-boca podia finalizar ele, mas diferente dos irmãos que selaram a própria mãe, o Zetsu era mó filhão dedicado pra caramba. Ele passou 1000 anos na moita mexendo os pauzinhos pra trazer a mamãe de volta. O plano era insano. Juntar as 9 bijus pra refazer o 10 caudas e depois ativar o Tsukuyomi infinito pra sugar o chakra de todo mundo. Pra isso ele precisava do Rinnegan. Mas como ele ia peitar o Hagoromo, o brabo, o sábio dos 6 caminhos? Não tinha como. Então, o Zetsu foi na manha e esperou a próxima geração, Indra e Ashura. Ele botou pilha na treta dos irmãos, tentando fazer o Indra roubar o poder do Ashura para conseguir o Rinnegan. Essa briga de irmãos virou a treta de séculos entre os Uchiha e o Senju. E não satisfeito, o maluco ainda foi lá e falsificou a tábua de pedra do Hagoromo. Ele mudou o texto para enganar os Uchiha, fazendo eles acreditarem que o Tsukuyomi infinito era a salvação. Mesmo com todo esse trampo, o plano demorou mocota para dar certo. Toda vez que o Indra reencarnava, o Ashura vinha junto para equilibrar. A maior prova disso foi o Madara e o Hashirama, que em vez de se matarem, acabaram fundando Konoha juntos. O Zetsu deve ter ficado pistola. Mas a sorte virou quando o Madara leu a pedra falsificada e voltou pra treta. O cara despertou o Rinnegan já no fim da vida, e aí o Zetsu viu a chance. Ele se grudou num Zetsu branco e fingiu que tinha sido criado pela vontade do Madara. E o Madara caiu feito um pato. A confiança era tanta que ele chegou a falar pro Obito tratar o Zetsu negro como se fosse ele mesmo. Só que ali naquela turma, ninguém era santo. O Zetsu enganava o Madara, que enganava o Obito, que enganava o Nagato. Era um ninho de cobra, parça. Depois que o Madara bateu as botas, de novo, o Obito montou a Akatsuki 2.0 e o Zetsu virou o espião oficial, o fofoqueiro do rolê. Ele não lutava, mas estava em todo canto, coletando informação. A captura das bijus estava indo bem, até que o Nagato foi atrás da 9 caudas e acabou sendo convertido pelo papo do Naruto. Pra piorar, ele gastou o jutsu de ressurreição que era pro Madara. O plano do Zetsu quase foi pro beleléu. A sorte foi que ele achou o Kabuto, que sabia o Edo Tensei. Aí a fita andou. O Zetsu deu a letra pro Kabuto de onde cavar, e o cara não só achou o corpo do Madara, como de um monte de ninja forte pra montar um exército. Com tudo no esquema, eles declararam a 4ª Guerra Ninja. Durante a guerra, o Obito mandou o Zetsu lutar, provavelmente querendo que ele se ferrasse, mas o Zetsu foi mais esperto. Fingiu que lutou, foi cortado no meio e vazou por debaixo da terra. Mais pra frente, o Obito virou o Jinchuriki do 10 caudas, apanhou e foi convencido pelo Naruto. Na hora que ele ia usar o Rinne Tensei pra reviver a galera que morreu na guerra, o Zetsu apareceu do nada, dominou o corpo do Obito e forçou ele a usar o jutsu pra reviver o Madara. Uma jogada de mestre que botou o plano de volta nos trilhos. O Madara, vivão e a todo vapor, recuperou as bijus rapidinho. O Naruto quase foi de arrasta pra cima, mas a Sakura segurou as pontas até o Minato passar a outra metade da Kyuubi pra ele. E nessa hora, o Zetsu tentou roubar o chakra, mas o Obito, numa última força de vontade, retomou o controle. O Madara tentou passar uma lábia no Obito, mas o moleque foi direto, dizendo que não era a Rin pra ser cachorrinho dele, e ainda roubou um pouco do poder do sábio dos 6 caminhos de volta.
O Obito então deu o poder que pegou pro Naruto, que ativou o modo sábio dos 6 caminhos. Enquanto isso, a Sakura tentava destruir o Rinnegan do Obito a pedido dele, mas ela hesitou. Isso deu tempo pro Madara roubar o Sharingan do Kakashi, invadir a outra dimensão e pegar o Rinnegan de volta. Com os 2 olhos, ele ativou o Tsukuyomi infinito. O mundo inteiro caiu num sono profundo, pendurado na árvore divina. O sonho do Madara estava completo. Ele desceu na frente do Time Set para tirar um sarro, sem perceber o Zetsu negro se aproximando por trás. No segundo seguinte, a mão do Zetsu atravessou o peito dele. O Madara ficou chocado. Ele já tinha sido apunhalado por todo mundo, mas pelo Zetsu, sua própria criação, ele não entendia. Foi aí que o Zetsu mandou a real, dizendo que nunca foi criação dele, que era a vontade da Kaguya. E que a tábua de pedra que o Madara seguiu a vida toda era uma mentira que ele mesmo inventou. O Madara era só um peão, o maior estagiário da história. Ao ouvir a verdade, o Madara desmoronou, enquanto todo o chakra da árvore era sugado para dentro dele, transformando-o no receptáculo para a ressurreição da Kaguya. E assim, depois de 1000 anos, a mamãe Kaguya voltou. O Zetsu, todo feliz, voltou para a manga dela para ser o estrategista. Com o poder da Kaguya e a inteligência do Zetsu, era para ser um passeio no parque contra o Naruto e o Sasuke. Mas o Zetsu não contava com a astúcia do Naruto, que meteu um jutsu sexy do harém invertido. A Kaguya, que era tipo uma alienígena ingênua, travou na hora vendo aquele monte de cara bonito. O Zetsu ficou maluco. O plano de 1000 anos quase acabou por causa de uma zoeira. Vendo a mãe quase ser selada, ele mandou a letra. Era para separar os dois. A Kaguya ouviu e mandou o Sasuke para outra dimensão. O plano era focar no Naruto e acabar com ele usando o osso de cinza que tudo mata. Só que o Naruto era liso e desviou de tudo, gastando o chakra da Kaguya à toa, até o Obito e a Sakura conseguirem trazer o Sasuke de volta. O Zetsu ficou desesperado e mandou a mãe usar um ataque em área, o espaço de supergravidade. A ideia era boa, mas a Kaguya era meio lerda e também foi afetada pela gravidade. Para piorar, ela errou os ataques de novo. E quando finalmente acertou um, o Obito se jogou na frente e morreu para salvar a galera. O Zetsu até ficou um pouco feliz de ver o Obito morrer, mas antes que pudesse comemorar, o Naruto, pistola, cortou o braço da Kaguya onde o Zetsu estava e o prendeu no chão. Sem o estrategista, a Kaguya se perdeu toda, virou um coelho gigante e partiu para a ignorância. Aí o Kakashi, que recebeu os 2 olhos do Obito, ativou o Susanoo perfeito e desceu a lenha nela. Com a Kaguya atordoada, o Naruto e o Sasuke finalmente conseguiram encostar nela e ativar o selamento. O Zetsu, vendo o trampo de 1000 anos indo pro ralo, tentou fugir para começar tudo de novo, mas o Naruto não deixou. Ele prendeu o Zetsu junto com a Kaguya no selo, mandando a real, dizendo que já que ele gostava tanto da mamãe, ia ficar com ela pra sempre. E assim acabou a saga do maior manipulador que, no fim, era só um filhinho da mamãe querendo atenção.